Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma apresentação de resultados do Grupo CPFL Energia. Falaremos hoje do resultado do terceiro trimestre do ano de 2024. Sou Carlos Cirino, diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL, e hoje vou conduzir a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, bem como demais executivos da companhia. Toda a apresentação será realizada em português com interpretação para o inglês. Para quem quiser também ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL Energia. Só lembrando que todo o evento está sendo gravado. Então eu passo agora a palavra para o Gustavo Estrella para a apresentação dos resultados. Sereno, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Eu já começo aqui então com os nossos destaques aqui dos resultados. Então, acho que a carga, mais uma vez, com um destaque aqui positivo, com um crescimento de 2,4% no terceiro trimestre e de 4,9% no acumulado dos 9 meses. Nosso EBITDA com um crescimento de 0,7%, atingindo aqui 3 bilhões e 155 milhões. E no acumulado de 9 meses, 9,8 bilhões de reais. Nosso lucro com crescimento de 1,5%, um lucro de 1,3 bilhão de reais, e nos 9 meses, uma queda de 0,5 com 4,2 bilhões de reais. Nossa dívida com 26,6 bilhões e uma alavancagem de 2,04 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, lembrando aqui que é sempre no critério dos nossos covenants financeiros. O nosso CAPEX, com um crescimento de 17,8% nesse trimestre, com 1,4 bilhão de reais. A gente fecha os 9 meses do ano com 3,9, né? Lembrando que a nossa expectativa é fechar um ano com 5,9 bilhões de reais de investimentos. Bom, em relação a alguns prêmios e destaques que tivemos aqui. O primeiro da Institutional Investor Research, recebemos aqui o título de Most Honored, com alto desempenho aqui de reconhecimento, CEO, profissional de RI, o time de RI, o programa de RI. Acho que aqui é muito importante e reflete realmente a importância que essa CPFL dá na relação com o mercado de forma geral. No nosso Prêmio Abrad, também vários bons destaques aqui em relação ao ESG, as 4 finalistas, todas elas do Grupo CPFL, as 3 melhores companhias da região Sudeste, as 2 melhores no Nacional, com a Santa Cruz e a Paulista, na região Sul, a RGE, a melhor empresa, e na avaliação do cliente, a CPFL Santa Cruz. Acho que reflete também a nossa estratégia, né, de operação e especialmente na relação com o nosso cliente. Bom, em relação aos prêmios, 2 reconhecimentos importantes também, no Valor 1000 e na época Negócios 360, pelo segundo ano consecutivo, a CPFL Energia conquista o primeiro lugar nas empresas do setor elétrico, os 2 talvez mais importantes prêmios do mercado brasileiro. Bom, em relação à diversidade, tivemos a eleição da senhora Wang Kedi, né, como membro do nosso conselho de administração, e em relação ao hidrogênio verde, anunciamos recentemente um projeto piloto, né, de uma planta de hidrogênio verde no estado do Rio Grande do Norte, numa parceria com a Mizu, um projeto, na nossa expectativa, vai trazer uma série de novos insights de como atuar e desenvolver o mercado de hidrogênio no Brasil. Passando aqui para o próximo slide, então, em relação às vendas, no terceiro trimestre de 2024, né, um crescimento aqui das vendas por classe de consumo de 4,1%. A gente vem mais uma vez com desempenho positivo nos mercados de baixa tensão, no residencial e no comercial, com crescimento de 4%. São percentuais de crescimento menores do que tivemos nos primeiros trimestres do ano. Mas aqui vale lembrar que a gente teve um aumento da base de consumo, especialmente no segundo semestre do ano passado, importante para essas 2 classes. Então faz com que a base de comparação ela seja mais parecida, né, do que era nos trimestres anteriores, mas ainda assim mantendo o mercado em patamares bastante elevados de consumo. Talvez o grande destaque desse trimestre aqui seja o crescimento do mercado industrial, né, com crescimento de 4%. Acho que aqui dá claramente uma dimensão de uma retomada da produção industrial nas nossas áreas de concessão. A gente vinha com crescimentos mais baixos na indústria. Esse trimestre
à luz do que vem acontecendo aqui no começo desse quarto trimestre, também com um desempenho muito positivo de 4%. A gente pode ver ali no lado direito o desempenho, né, dos principais setores industriais no nosso mercado. A gente vê que o maior deles, alimentos, com uma leve queda aqui de 0,8, mas todos os outros com crescimento bastante robusto, químicos, borracha, veículos e etc., com crescimentos muito positivos. A gente vê que esse é mais um trimestre com um impacto positivo na temperatura, especialmente no estado de São Paulo, né, com uma temperatura média nesse trimestre maior do que foi a do ano passado. Passando aqui para o próximo slide, nas vendas acumuladas dos 9 meses, então a gente vê um crescimento de 5,2%, aí aqui sim, ainda muito impactado pelos primeiros trimestres do ano, as classes residencial e comerciais com crescimentos bastante elevados, próximos de 9%, e a indústria no crescimento médio de 2,6%. Então, aqui claramente uma, um sinal positivo que a indústria vem realmente com percentuais de crescimento recentes maiores, né, e com uma boa perspectiva, olhando aqui para os meses à frente. Aqui na tabela, na parte de baixo do nosso slide, a gente vê também que a AGD ela continua trazendo um impacto relevante nos nossos mercados, né, um impacto de quase 2% no consolidado, né, de 1,9%. Então a gente continua tendo expansão da AGD a despeito de uma base já bastante grande de geração distribuída nas nossas áreas de concessão. Bom, aqui no próximo slide, sobre a inadimplência, a gente tem uma inadimplência praticamente estável ao longo desse ano de 2024, estável em patamares elevados. Então, a gente vem tendo uma certa dificuldade e um desafio de redução da nossa inadimplência ao longo desse ano. A gente vê que a gente segue com volumes de corte menores do que os cortes históricos na comparação com o ano passado, né, que por uma série de fatores, né, em especial eventos climáticos, tanto em São Paulo quanto especialmente no Rio Grande do Sul, fizeram com que a gente tivesse que reduzir o nosso volume de corte. A expectativa daqui para frente é de retomada desses volumes e, portanto, uma expectativa, eu diria assim, mais positiva no controle da inadimplência. A gente já começa a ver um reflexo positivo na queda da inadimplência já nesse quarto trimestre de 2024, né? O ano vai ser muito impactado pelos 9 meses, mas a gente sente uma tendência mais positiva na redução da inadimplência ao longo dos próximos trimestres. Bom, no próximo slide, sobre perdas, a gente vê também um leve aumento das perdas nas nossas áreas de concessão. Os efeitos também são um pouco parecidos com os efeitos da inadimplência. Também uma série de eventos com que fazem com que a gente tenha dificuldade de proceder com as inspeções, né, no combate à fraude, a fraude, como tivemos aqui ao longo desse ano. Aqui também com uma expectativa de retomada. A gente fez, na média, 80 mil inspeções por trimestre. A expectativa é que a gente suba esse número para 100 mil inspeções já a partir do quarto trimestre, também com uma expectativa mais positiva no controle e especialmente na redução das nossas perdas totais. Bom, no próximo slide, desempenho da geração, a gente tem aqui um efeito no aumento do PLD no terceiro trimestre, em função da estiagem que tivemos, especialmente aqui na região sudeste. Esse cenário começa a mudar aqui nas últimas semanas, com uma melhora na hidrologia e já com reflexos perceptíveis na redução dos preços do mercado spot. O que a gente sempre comenta, quer dizer, a sobreoferta ela tem uma pressão natural baixista de preço que pode ser alterada em função de uma hidrologia melhor ou pior. É o que aconteceu aqui nesse passado recente e agora com uma expectativa, eu diria assim, mais positiva do ponto de vista da hidrologia, especialmente aqui falando das próximas semanas. O GSF, fechamos o terceiro TRI com 81%, né, no acumulado de 9 meses, 90% praticamente em linha com o ano de 2023. Na geração eólica, aqui o nosso grande impacto desse trimestre continua sendo o efeito do curtailment. A gente pode perceber aqui que sem o efeito do curtailment, teríamos tido, em função da melhor performance de ventos,
um crescimento de 19,5% na produção de geração. Quando a gente inclui o efeito do curtailment, esse aumento de 19 vira, na verdade, uma redução na geração de 3,7%. Então, como eu falei, a gente segue muito focado em se buscar uma alternativa, uma saída para o tema do curtailment, obviamente não só para a CPFL, mas para o setor de forma geral. A nossa disponibilidade continua praticamente estável, próxima de 95% em todos os nossos parques eólicos. Bom, em relação aos resultados, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe em cada um dos segmentos de negócio. Então, a gente vê nessa variação de 0,7% de um trimestre para outro, a gente tem um efeito negativo na distribuição de 3,5%, seguido da geração com crescimento de 0,6% e na transmissão com crescimento de 42,6%. No segmento de comercialização, serviços e outros, uma queda de 61%. Passando aqui, então, para o efeito da distribuição, né? Nessa queda de 61%, o grande impacto negativo vem do mercado e da tarifa, apesar do crescimento em volume do mercado. A gente tem um efeito aqui importante da tarifa, aqui basicamente pela variação da parcela B, né, que teve aqui um reajuste de parcela B negativo em função da variação do IGPM, então traz aqui um reflexo, um impacto financeiro também negativo nos nossos resultados, somado a isso um efeito aqui de perdas, como a gente viu, né, o aumento de perdas que tivemos ao longo desse ano também traz um impacto relevante aqui no nosso mercado barra tarifa. A PDD, com uma queda de um efeito negativo também de 33 milhões, né? Comentamos também a manutenção dos níveis mais elevados de PDD, e aqui uma redução, aí sim positiva, do nosso PMSO, das nossas despesas operacionais, de 10 milhões. Nosso ativo financeiro da concessão traz aqui um impacto positivo, aqui basicamente em função da variação do IPCA de 0,27 para 0,57 nesse trimestre. Bom, na geração, como a gente pode ver aqui, o grande efeito são as restrições do INS com 96 milhões de reais, parcialmente compensado pela melhor performance de ventos que tivemos com 65 milhões de reais. Na transmissão, uma variação positiva de 112 milhões de reais, aqui na visão do IFRS, né, com um aumento da margem em 110 milhões de reais, com o principal impacto aqui. Na visão do regulatório, a gente tem uma queda de 82 milhões, e aqui basicamente em função do reajuste da RAP já esperado, né, que trouxe aqui um impacto negativo de 46 milhões de reais. No segmento de comercialização e serviços, a gente tem um efeito aqui, um impacto negativo na nossa margem de comercialização, aqui em função dessa volatilidade de preço de curto prazo, que trouxe aqui um impacto negativo de 45 milhões de reais, parcialmente compensado pela melhor performance do nosso segmento de serviços, com crescimento de 12 milhões de reais. No resultado financeiro, a gente vê uma variação de 59 milhões de reais. Importante salientar aqui, a gente tem uma variação positiva, né, do CDI, né, com uma queda de 3,22 em 2023 para 2,59 em 2024, mas a gente teve aqui um efeito contábil, né, não caixa, que é a marcação ao mercado, com uma variação negativa de 70 milhões de reais. Sem esse impacto contábil, a gente teria sim um desempenho melhor no resultado financeiro em função da queda do CDI. Bom, quando a gente olha aqui os 9 meses acumulados, então a gente tem aqui, aí sim, na distribuição, um melhor desempenho ligado ao crescimento do mercado e barra tarifa, especialmente no primeiro semestre do ano. Na geração, segue de longe o maior impacto as restrições do ONS, impactando aqui o corte de energia, parcialmente compensado pela melhor performance de ventos ao longo desse ano na comparação com o ano passado. No segmento de transmissão, a gente fecha então com um EBITDA de 863 milhões de reais. Na visão do regulatório,
um EBITDA de 652 milhões, com crescimento de 19 milhões de reais na comparação dos trimestres. E no desempenho de comercialização e serviços, 199 milhões. Aqui o grande impacto positivo é a performance do nosso braço da CPFL Serviços. Bom, aqui no próximo slide, sobre o resultado financeiro, uma variação importante de 355 milhões de reais. O grande efeito aqui, quase 300 milhões vindo também da marcação mercado. Vocês podem lembrar que no ano passado a gente fez um registro positivo muito relevante na marcação mercado, a gente devolve isso nesse ano e traz então um impacto negativo de quase 300 milhões de reais. Nossa alavancagem, então, uma dívida total líquida de 26,6 bilhões de reais, com uma alavancagem de 2,04, né? A gente sempre lembra, pelo critério dos covenants financeiros, um covenant de 3,75, então um nível de alavancagem, eu diria assim, bastante confortável na relação com os nossos covenants financeiros. Aqui mais um trimestre com destaque positivo nas captações da companhia, né? Uma captação de 2,9 bilhões de reais, com custo muito baixo, CDI mais 0,5, especialmente com prazos próximos a 6 anos, né? Quando a gente olha no acumulado dos 9 meses, já foram quase 9 bilhões de reais de novas captações, né, com prazo médio de 6,6 anos. Então, acho que aqui a gente segue na estratégia, né, com boa condição de mercado, a gente está substituindo e alongando as nossas dívidas atuais, evitando aqui concentração de vencimentos no curto prazo. Bom, em relação ao custo, o custo está praticamente estável, em torno de 6,5%. O nosso indexador continua sendo o principal, o CDI, com 81%, seguido por inflação com 18%. Na variação aqui, no nosso cronograma de amortização, a gente vê que praticamente todos os vencimentos de curto prazo já estão rolados, né? Temos uma concentração ainda em 2026, mas traz aí tempo para que a gente possa, de maneira planejada, e bem disciplinada, voltar ao mercado para poder refinanciar essas dívidas em boas condições, e essa, obviamente, é a nossa expectativa de fazer isso ao longo aqui dos próximos trimestres. Bom, em relação ao CAPEX, então no terceiro trimestre fechamos com 1,4 bilhão de reais, um crescimento de 17%, muito concentrado na distribuição, com 1,1 bilhão de investimentos e 24% em relação ao ano de 2023, no acumulado de 9 meses. Então, como eu falei, a gente chega em 3,9 bilhões, um crescimento de 10%, na expectativa que a gente consiga entregar o CAPEX do ano de 5,9 bilhões de reais. Bom, e por último, acho que o tema aqui importante em relação ao nosso projeto de P&D do hidrogênio verde. Esse projeto já foi oficialmente lançado junto com o governo do estado do Rio Grande do Norte. É uma parceria com a Mizu. A ideia é que a gente, após os investimentos de 44 milhões de reais, a gente consiga produzir 3 gigawatt-hora por ano de energia. E a ideia aqui é que a gente substitua o coque de petróleo na produção de cimento, né, pelo hidrogênio verde. Então, a expectativa de conclusão do projeto e entrada em operação em 2027. Acho que um dado importante aqui, e que norteou a nossa escolha para esse projeto, era porque a gente realmente escolhesse um projeto que a gente entenda que, à medida que se ganhe competitividade na tecnologia e no uso do hidrogênio verde, isso aqui seja um modelo de negócio que possa ser escalável, né? Então, a gente tem uma expectativa de aprender muito com esse projeto para que a gente realmente consiga baratear custo, tornar a tecnologia competitiva, para que a gente possa escalar esse modelo de negócio e aí sim ter um uso em mais larga escala do hidrogênio verde, né, no nosso país. Aqui traz só esse projeto de P&D já traz um impacto bem positivo na redução de emissão de CO2 de 12,5 mil toneladas, né, evitados, mas, de novo, aqui é um projeto piloto com a expectativa de escalar à medida que a tecnologia seja mais competitiva. Então, ficaram essas as informações, eu passo então a palavra para o Cirino. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo, pela apresentação. Então, abriremos agora, então, pessoal, sessão aqui de perguntas e respostas, seguindo a ordem que elas forem aqui solicitadas. Só lembrando, para fazer a pergunta, é só apertar o botãozinho aí, Raise Hands, né, levantar as mãos,
e a gente vai seguindo aqui. Então vamos lá, a primeira pergunta vai ser aqui do Marcelo Sá, do Itaú. Obrigado, Marcelo, pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo. Acho que a minha primeira pergunta é em relação a curtailment, se vocês puderem comentar um pouquinho, qual foi o impacto dessa mudança da ONS, né, da forma de fazer os cortes, né, como isso impactou os ativos de vocês e como está impactando agora nesse quarto trimestre. Queria entender também se com a entrada das linhas de transmissão esse curtailment diminuiu de forma significativa para os ativos que vocês operam. E aí, tentando entender do lado regulatório, né, eu sei qual é a discussão que está em andamento, né, se eu não me engano, é de ter uma mudança no tipo de classificação de curtailment, né, de alguns cortes que foram feitos, né, que aí, de fato, você teria algum tipo de compensação. Mas se você puder explicar como é que está evoluindo essas conversas também. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Aqui é a Karen. Bom, as mudanças que o ONS fez com a entrada das linhas, ela ainda não se um efeito significativo. É óbvio que a gente tem que esperar um pouco mais de tempo para entender os reais impactos. No nosso caso, como reduziram algumas restrições no Ceará, no nosso caso específico, acabou aumentando o volume de cortes no Rio Grande do Norte. Isso aconteceu porque um gargalo maior que existia ali no Ceará foi removido, mas isso acabou sendo transferido, esse gargalo, para outro ponto da cadeia. Então, no Rio Grande do Norte, os cortes aumentaram. Do ponto de vista de intercâmbio, o ONS retomou, a princípio, o volume que a gente tinha em agosto do ano passado, mas a gente teve entrada de linhas novas. Então, a expectativa é que a gente tivesse hoje uma transmissão acima de agosto do ano passado, até para poder escoar toda a oferta nova de energia que entrou do Nordeste desde então. Então, a gente continua as conversas com o ONS, com o Ministério, com o ANEEL, e, de fato, do ponto de vista operacional, a gente não teve uma redução significativa nos cortes. Houve uma redução, mas ela é pequena, tá? Alguns parques específicos, você vai ver uma redução significativa. A gente tem alguns casos assim, que é onde a gente tinha um gargalo específico e com a entrada de alguns equipamentos ou linhas, isso foi extinto. Mas, de modo geral, os cortes no Nordeste, eles continuam, em um número relevante ainda. Com relação à discussão sobre reclassificação, a gente continua, sim, essa conversa, uma conversa regulatória e técnica com o ONS. Já tivemos várias reuniões aqui, individualmente ou em conjunto, tanto com o ONS como com a ANEEL, e a gente ainda aguarda uma resposta oficial sobre a reclassificação. A gente ainda não tem uma resposta, e essa discussão, ela continua, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Kai. Obrigado, Marcelo. Vamos passar aqui então para a segunda pergunta, que vem do Daniel, Banco Safra. Bom dia, Daniel. Obrigado pela sua participação. Fique à vontade aí para a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade aqui. Bom, queria perguntar sobre a dinâmica de dividendos, né, olhando para frente aqui, e colocando em perspectiva, né, o calendário do processo de renovação de concessão, né, tem efeitos aqui, né, no VNR das distribuidoras. Então, para entender aqui, né, quando vocês esperam que essa revisão, né, do VNR ocorra de fato, né, e quando que a gente poderia esperar que uma retomada dos níveis de distribuição de dividendo, como a gente viu em alguns anos passados. Obrigado.
Daniel, obrigado pela sua pergunta. Bom, eu acho que talvez sejam dois temas, eles se correlacionam em algum momento, mas são dois temas que a gente trata em separado. Acho que o primeiro dizem quais são as condições que a gente entende que são possíveis para que a gente mantenha o tema do VNR da forma como a gente vem contabilizando hoje, né, até o final da primeira concessão. Então, acho que isso aqui é uma discussão que tem acontecido, né, não só aqui nessa PFL, mas envolvendo todas as outras empresas, já envolvendo os órgãos reguladores também, e especialmente as auditorias. Então, acho que aqui é um tema, eu diria assim, mais técnico para entender como é que a gente trata o tema do VNR daqui para frente. É claro que isso traz um impacto, né, no lucro das empresas, né, e por conta o efeito no pagamento do dividendo. Eu diria que é muito mais do volume do dividendo em si, do que de uma política de payout diferenciada, né? Se você lembrar aqui no passado recente, a gente já vinha expurgando esse, esse efeito do VNR no pagamento de dividendos, dado que ele é um efeito totalmente não caixa, né? Então, do nosso lado aqui, a gente entende que, como ele não afeta o nosso fluxo de caixa, né, não afeta a execução do nosso plano de investimentos, e também já não vinha afetando, já nesse passado recente, a nossa distribuição de dividendos, a gente entende que ele é um tema menos relevante na definição do nosso dividendo em si, muito mais uma questão contábil, e aí sim, nós somos muito favoráveis até pela estabilidade dos resultados, né, entendendo que há argumentos para que a gente possa manter o VNR até o final da concessão, dessa primeira concessão, né, essas discussões estão sendo feitas, mas eu diria que do ponto de vista prático para o investidor, né, o reflexo nos dividendos, eu diria que ele continua basicamente na mesma estratégia que a gente já vinha mantendo aqui antes dessa discussão. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, então eu vou encerrando. Só antes de passar aqui para as considerações finais, né, dois recadinhos rápidos aqui. O primeiro deles é a questão do Save the Date, né, do nosso Investor Day. Vocês já receberam? Te deve mandar o convite ainda com a agenda ainda essa semana. Vai ser realizado aqui em Campinas no dia 10 de dezembro. Então, contamos aí com a presença de todos. Ok? E mais um recado que eu acho que é super importante, né? Gostaria aqui de trazer apresentar aqui a Miss Wan Kedi, né? A nossa nova CFO aqui do grupo CPFL. Miss Kedi, welcome aboard and feel free to introduce yourself. Bon dia, everyone. I'm Cody. It's my pleasure and honor to work with such an outstanding company like CPFL. And CPFL has had a long-term good relationship and established deep trust with the investors and with the market. So in my term of service, I'm going to do my best to keep building this strong open and responsible relationship with our investors and with the market. So I'm looking forward to work with every one of you. Thank you. Thank you, Miss Kedi. Então eu passo a palavra agora para considerações finais aqui para o Gustavo Estrela. Boa tarde a todos. Até mais. Ok, Ms. Kedi, welcome to CPFL. It's a pleasure to have you with us. Bom, senhores, acho que estamos fechando aqui o nosso call. Acho que a gente tem mais um trimestre aqui de resultados bastante consistentes. A gente vê um desempenho positivo de mercado. Isso acho que traz uma perspectiva assim bastante positiva quando a gente olha aqui não só o final desse ano, mas também o ano de 2025, né, uma expectativa de retomada da indústria que traz um impacto bastante positivo aqui na dinâmica do mercado e, obviamente, um sinal positivo da dinâmica de crescimento econômico do nosso país, que também traz reflexo positivo, né, nos nossos negócios de forma geral. A gente segue aqui com dois temas relevantes em discussão. Falamos aqui do tema do curtailment, numa expectativa ainda muito positiva de que a gente vá, assim, chegar numa solução desse desafio para o setor de forma geral, e não só de geração, mas pela estabilidade do setor de forma geral, da perspectiva de crescimento, de novos investimentos, etc. Então, a gente segue aqui
muito positivo no diálogo para que a gente busque uma solução setorial para esse tema tão complexo como a gente tem hoje. Outro tema importante é o tema da renovação das concessões. A gente também segue uma visão ainda bem positiva de que a gente vai chegar aqui, estamos próximos, né, da conclusão desse processo. É importante, né, que traga essa estabilidade e essa visão de longo prazo para um segmento tão importante como o segmento de distribuição, essa visão de longo prazo que realmente permita a continuidade dos programas de investimento, a busca por inovação, a busca por mais qualidade para os nossos clientes. Então, são os dois temas que a gente segue muito focados, mas com uma perspectiva, eu diria assim, positiva, de conclusão ainda no curto prazo. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos no nosso call e até o próximo trimestre. Obrigado.